E aí, seus nerds e crentes, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Guedes e esse é o Nerd Cristã. E hoje eu vou falar sobre o Dexter da Bíblia. Sim, galera, na Bíblia tinha um Dexter. E toda vez que eu assistia a série, eu lembrava dessa história bíblica, que eu já vou contar pra vocês. Mas antes eu preciso dar um pano de fundo, mais ou menos, do que falava essa série. Bem, Dexter, ele era um serial killer e teve a sorte, digamos assim, de ser adotado por um policial. O pai dele, percebendo os instintos dele, viu que não poderia mudar o filho, então ele meio que escreveu um código de ética para que ele pudesse matar em paz, digamos assim. E aí, de várias dessas regras, as principais eram que ele só poderia matar outros serial killers, outros assassinos, e ele também tinha toda uma regrinha lá para não ser pego, para fazer uma morte limpa, digamos assim. Tanto que ele até trabalhava na polícia justamente para ajudar a esconder os próprios crimes dele mesmo. E outra parte muito importante, né, da história de Dexter é que ele cortava os corpos em pedaços, embrulhava e jogava no fundo do mar. E é nesse ponto o qual eu lembrava dessa história bíblica. Sim, existe uma história bíblica sobre esquartejamento, mas eu preciso te contar o que aconteceu antes. Bem, a Bíblia conta a história de um levita que estava peregrinando por aí. Se ele estava passeando por aí, logo já se vê que tem coisa errada. Um levita, ele tinha que ser sustentado pelo povo. O levita, ele não tinha terra. Então, se ele estava vagando, ele não estava recebendo sustento do povo. Então, muito provavelmente, o povo não estava com uma vida espiritual saudável. Então, a gente já percebe isso. E aí, nesses passeios dele, ele se apaixonou por uma mina lá. Eles juntaram as escovas de dente, ele casou, né? Juntou com essa mina. E tava vivendo a vida dele lá, só que chegou um momento em que a mina se cansou dele. E voltou para casa do pai. E lá ela ficou lá 4 meses lá com o pai dela. Deve ter esquecido ele, mas só que ele não esqueceu dela. Ele ainda era apaixonado por ela, então o que ele fez? Ele juntou lá 2 amigos dele lá, 2 servos dele, juntou lá uns 2 jumentos. Digamos assim que ele fez uma comitiva lá, juntou 2 carros e foi atrás lá da amada dele para tentar reconquistar ela de volta. Chegando lá, quando o sogrão viu aqueles 2 carrão parados na porta dele, ele falou: "Ah, minha filha tá feita". E ali chamou o levita ali para dentro de casa, bebeu com ele, comeram, fizeram uma festa, passaram 3 dias comemorando. Mas quando chegou na madrugada do 4º dia, ele levantou cedo para poder ir embora, pegar a esposa dele e ir para cuidar da vida dele. Mas o sogrão falou assim: "Mano, não vai embora ainda não. Fica aqui mais um dia, vamos beber mais um pouquinho". E ali ele passou o 4º dia, novamente ali com o sogro. Aí ele acordou e falou assim: "Não, de hoje não passa, né? De amanhã não passa. Amanhã eu vou acordar cedo, vou embora daqui com a minha esposa e cuidar da minha vida". Mas aí quando chegou no 5º dia, de madrugada ele levantou e o sogrão dele: "Ô, mas já vai tão cedo? Não, fica mais um pouquinho, né?" E ali o sogro foi segurando ele. Aí foi ficando tarde, ele falou assim: "Não, eu vou embora". Ele falou assim: "Não, vai embora. Não é legal você sair de tarde. Sai amanhã cedo que é melhor". E aí ele falou assim: "Não". E aí ele bateu o pé e ele foi embora. Então ele já saiu da casa do sogro meio que tarde. E aí já estava escurecendo e os servos dele falou assim: "Olha, vamos parar aqui na cidade dos Jebuseus. Tá? A gente dorme lá essa noite e aí amanhã a gente continua nossa viagem". Aí ele falou assim: "Não, eu não vou dormir nessa cidade, porque essa cidade não é do meu povo. É uma cidade estranha, de povo estranho. Eu quero dormir, eu quero passar a noite numa cidade junto com o meu povo, numa cidade israelita". Então eles continuaram a viagem e pararam na cidade de Gibeá. Essa cidade era da tribo de Benjamim. Então eles pararam na praça da cidade para ver o que eles iam fazer. E ali já estava de noite já. E nisso passou um senhorzinho e falou assim, olhou para eles e falou assim: "Mano, o que vocês estão fazendo aqui?" Aí eles falaram: "Não, a gente tá vindo de tal lugar, vim com a minha esposa, aqui com os meus servos, a gente tem todos os bens aqui, né? A gente tem aqui os nossos bens, a gente tem o nosso suprimento, a gente não é nenhum mendigo. E eu tô indo pra casa do Senhor". Então, essa é uma frase que me chamou a atenção. Se percebe-se que o levita, talvez ele estivesse com boa intenção mesmo, de voltar para casa do Senhor e voltar para as atividades dele de levita. Não sei. Ali o senhorzinho falou assim: "Mano, não fiquem aqui na praça da cidade não, que não é bom para vocês. Vamos para minha casa, que vocês podem dormir lá". Então foi o levita, a mina dele, os servos dele, os bens dele, os jumentos e tal, e foram para casa desse senhorzinho. O senhorzinho deu a noite, deu cama para ele, deu comida lá acomodou todo mundo.
E eles falaram assim, ah, vamos tomar uma, né, antes de dormir. Eles foram beber, estavam comendo ali, se divertindo. De repente, alguém bateu na porta. Quando ele foi perceber, os homens daquela cidade, vários homens daquela cidade, tinham ido lá porque eles queriam conversar com o levita. A Bíblia chama esses caras de filhos de Belial. Mano, quando a Bíblia chama alguém de filho de Belial, corre para as colinas, porque o negócio é tenso. Quer dizer que a pessoa é o cão, assim, é uma pessoa muito má, uma pessoa de má índole. E aqueles homens de má índole, o que eles queriam? Eles queriam abusar do levita. Falou assim, coloca o cara aqui pra fora que nós vamos abusar dele. E aí o senhorzinho falou, não, eles são meus convidados, não faz isso, pelo amor de Deus, não faz isso. Aí o senhorzinho viu que eles não estavam satisfeitos, ele falou assim, ó, faz o seguinte, eu dou a minha filha virgem pra vocês, e também a mina dele, a gente coloca aí, vocês podem fazer com elas o que vocês quiserem. Mano, que isso, velho? Que absurdo, mano. Como assim? Colocar as minas pra fora, velho. Defende, morre todo mundo. Defende as minas, mas não faz isso, cara. No final das contas, o que ele fez? Ele não colocou a filha dele pra fora. Ele só colocou a mina do levita. E ali ela foi colocada lá pra fora. E vocês imaginam o que aconteceu com essa mina, né? Ela passou a noite inteira sendo abusada, sendo violentada por aqueles caras. Assim, até raiar o dia. Assim, uma coisa horrorosa. Cara, é até difícil falar sobre esse assunto, né? Mas no final das contas, aí ela conseguiu se arrastar ali até a porta da casa do senhorzinho. Mas quando amanheceu o dia que eles saíram, que viram ela ali, o levita tentou conversar com ela, mas viu, provavelmente ela já estava morta, né? E ali ele pegou o corpo dela, colocou lá no jumento, saiu daquela cidade. Chegando em casa, o que ele fez? Ele pegou a mina, cortou a mina em 12 pedaços. E ele pegou cada pedaço, embrulhou e mandou um pedaço para cada 12 tribos. Então, assim, eu acredito, assim, não dá para saber, né, qual foi a intenção do coração dele. Eu não acho que talvez ele queria vingança, ou talvez ele quisesse chamar a atenção, porque a Bíblia fala que ele falou assim, olha a que ponto que nós chegamos. Vamos pegar esse caso e vamos analisar. Talvez ele estivesse chamando o povo de Israel para o arrependimento. Que o povo pudesse considerar o quão longe eles estavam de Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, o povo, se você continuar a história, você vai ver que todas as tribos, as 12 tribos de Israel, né, as 11 no caso, se juntaram para eliminar a tribo de Benjamim. Então, assim, foi um erro atrás do outro, em que em nenhum momento você vê arrependimento, você não vê frutos de arrependimento nessa história toda. Você vê que um erro vai chamando o outro, que vai chamando o outro, chegou ao ponto de quase eliminar a tribo de Israel. Então, assim, é uma história muito interessante, que dá pra gente analisar muitas coisas. E também, cara, eu fico morrendo de dó da mina, coitada, né? Ela já tinha deixado o cara, foi pra casa dos pais, ele foi lá, insistiu, e deu no que deu, e aconteceu tudo isso com ela. Mas é isso, espero que você tenha gostado dessa história. Ela tá lá no final do livro de Juízes, se você quiser acompanhar os detalhes. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!